Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos e já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. O juiz falou demais e tal, mas é um clássico desse tamanho, é sempre difícil de apitar. Então eu vejo assim, Rizek, acho que foi realmente o natural do jogo e acho que fora aquele momento do pênalti, né, que se o Luan faz o gol, a gente podia ter uma configuração de 10 minutos que restavam diferente, não vamos saber nunca, mas até ali o Palmeiras teve absolutamente o controle sobre o jogo, mesmo jogando de uma forma mais no contra-ataque, que hoje em dia se fala mais reativa, né, que na verdade vem do espanhol. Os espanhóis sempre trataram o jogo de contra-golpe como ele jogo reativo, né? Então é isso aí. Acho que deu a lógica de um time muito mais pronto, com muito mais recursos técnicos, e ontem ainda alguns caras não entraram, Lucas Lima, Scarpa, esse punhado de caras que o Palmeiras tem para botar para jogar, se necessário for. Eu acho que a classificação do Palmeiras, a eliminação do Corinthians, ela vai muito além dos 90 minutos de ontem em Itaquera, né? Acho que ela diz muito sobre o momento dos dois clubes. O Palmeiras, que sonha com todos os títulos da temporada, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que tiver em disputa, o Palmeiras é candidato, tratou o estadual com o seu devido peso. Nas pretensões do Palmeiras, que é o atual campeão continental, que tem um elenco muito superior ao do Corinthians, o campeonato estadual para o Palmeiras sempre teve um peso menor na sua temporada. Tanto que ele jogou o seu estadual com uma equipe que a gente pode chamar de equipe B. E foi com ela até quando dependia da vida em 90 minutos. Atuou assim contra a Ponte Preta, atuou assim contra o Bragantino. O Palmeiras tratou o estadual, ainda que com chance de ser eliminado, escalando o time B, tratou o estadual como algo que não deveria comprometer os objetivos maiores da temporada. No caso do Corinthians, o estadual parecia ser o grande título alcançável da temporada. Tanto que o Corinthians tomou uma decisão na Sul-Americana, nessa reta final, até de largar a Sul-Americana e priorizar o campeonato estadual. Então tinha um peso muito grande para o Corinthians, né? Era o jogo que o Corinthians poderia sonhar, lhe permitir sonhar com algum troféu nesse ano, dada a fragilidade do elenco. O Palmeiras trata o estadual, ele trata o jogo com o Corinthians de um jeito, a final do São Paulo de outro, mas o campeonato estadual em si, tanto que quem deu entrevista ontem não foi nem o treinador do Palmeiras, foi o seu assistente, o seu auxiliar. Então o Palmeiras, tratando com muita tranquilidade e serenidade um campeonato regional, chega na final sem muito esforço.
Já o Corinthians entra em ebulição ao ser eliminado, porque parecia ser o grande objetivo não só do momento, mas da temporada. O Luiz Teixeira está acompanhando o noticiário do Corinthians e antes de debater mais o jogo, a classificação do Palmeiras, ele vai nos informar agora dos próximos passos. Quem dirige treinamento, se o Corinthians tem prazo para definir o seu treinador. Os jogos que ele tem agora do Sul-Americano são só para cumprir tabela, então o próximo jogo para valer do Corinthians é a estreia no Campeonato Brasileiro. Fala, Luiz, bem-vindo ao Seleção, o que você nos conta? Fala, Rizek, boa tarde para você, para o Luiz, para o PVC, para o Pet, para todo mundo que acompanha a gente. Um clima de ressaca aqui no CT Joaquim Grava. O diretor de futebol, Roberto de Andrade, que já foi presidente do Corinthians, aliás, acabou de chegar aqui no CT, porque daqui a mais ou menos 1h30 tem uma reunião da cúpula do Corinthians, todos os principais dirigentes, o presidente, Duílio Monteiro Alves, o Roberto de Andrade, que é diretor de futebol, e o Alessandro Nunes, capitão, campeão mundial com o Corinthians e também da Libertadores, que hoje é gerente de futebol, vão sentar à mesa para definir o nome do novo técnico do Corinthians. Não há uma unanimidade entre os três. Hoje há 4 nomes na mesa do Corinthians. 3 deles estão desempregados. Na ordem, o Antônio Carlos Zago, que esteve no Kashima Antlers do Japão no último trabalho dele. O Silvinho, lateral esquerdo, inclusive, que jogou aqui pelo Corinthians, teve o último trabalho lá em 2019, quando defendeu treinando o Lyon da França, mas não foi bem, foi demitido. E o Dorival Júnior, que em agosto do ano passado saiu do Atlético Paranaense. E o único nome dos empregados é o do Lisca, que está no América, envolvido em meio a uma decisão de Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro. E o Lisca tem uma reunião hoje com os dirigentes do América para responder essa sondagem do Corinthians. O Lisca, dos 4, é o nome mais próximo. E aí tem o sonho corintiano, que é o do Renato Gaúcho. Mas desde que o Duílio Monteiro Alves assumiu a presidência do Corinthians no início desse ano, há uma política de austeridade nos gastos do clube e, por conta disso, um treinador do quilate do Renato, que foi oferecido por empresários ao Corinthians ontem à noite, para aceitar dirigir o Timão, teria que reduzir muito os vencimentos dele, já que ele recebia, junto com a comissão técnica do Grêmio, um valor muito alto. O Renato foi demitido após a eliminação do Grêmio, ainda na fase prévia da Libertadores, e está livre no mercado. O que conta a favor do Corinthians nessa possível negociação com o Renato Gaúcho é o sonho do treinador em dirigir a seleção brasileira. Ele disse isso, inclusive, no Bem Amigos, há 2 semanas atrás, que tem esse desejo ainda de treinar a seleção brasileira, e o Corinthians foi o maior trampolim de técnicos para a seleção brasileira nos últimos anos. Se a gente contar rapidamente, Parreira, Luxemburgo, Mano Menezes e o técnico Tite. Só o Dunga e o Felipão que dirigiram a seleção brasileira e não passaram pelo Corinthians e que trabalharam recentemente defendendo a seleção. A definição deve sair no máximo até sexta-feira, tem treino hoje à tarde. O Mauro da Silva, que é auxiliar técnico permanente da comissão do Corinthians e também olheiro do clube, é quem comanda o treino de hoje com o Fábio Lázaro, que cuida da parte de análise de desempenho aqui do Corinthians e também com toda a equipe de preparação física. O Corinthians volta a campo pela Copa Sul-Americana, já eliminado na próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Possivelmente será dirigido pelo Danilo, ex-jogador do Corinthians, assim como o Alessandro, campeão da Libertadores e Mundial. Ele que assumiu esse ano o time sub-23 do Corinthians, ainda não fez nenhuma competição oficial, mas deve ser o comandante do Corinthians nesse jogo contra o Sport Huancayo. O Corinthians é o 3º colocado apenas do grupo dele na Copa Sul-Americana e por isso não é um jogo que valha tanto. E por isso o Danilo será colocado possivelmente como o treinador nessa partida. A definição do Corinthians deve sair até sexta-feira, porque a estreia do Timão no Brasileiro acontece daqui a 12 dias, no dia 30 de maio, contra o Atlético Goianiense, na Neoquímica Arena. Aliás, o Atlético Goianiense será adversário do Corinthians em 2 competições seguidas, né? O Corinthians encara o Atlético Goianiense na 3ª fase da Copa do Brasil e encara o Atlético também na estreia do Brasileirão. O Atlético que pode ser, nesses duelos, já dirigido pelo Wagner Mancini, que foi demitido ontem, ele que veio do Atlético para o Corinthians, está acertando a volta dele ao time goianiense. Então, alguns reencontros que podem acontecer no Corinthians já nos próximos dias. Fato é que a reunião acontece daqui a pouquinho aqui no CT Joaquim Grava e podemos sim ter uma definição ainda hoje sobre o nome do novo treinador do Corinthians. O Lisca é o favorito entre esses 4 que estão na mesa e o Renato Gaúcho é o grande sonho da diretoria corintiana. Muito se falou hoje cedo de Fábio Carille. Ele tem contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita até o dia 30 do mês que vem. Não renovou o contrato
mas é um nome praticamente descartado aqui pela diretoria do Corinthians. Rizek. Até porque o Corinthians ainda deve para o Fábio Carille a multa rescisória de quando o demitiu em sua mais recente passagem pelo clube. Considera o jogo contra o Atlético Goianiense um duelo direto de dois times que vão começar o Campeonato Brasileiro muito preocupados com permanência na Série A. E acrescenta um nome à sua lista, Luiz. Você falou do Parreira para cá, de treinadores que chegaram à seleção. Voltando um pouco antes, Vanderlei Luxemburgo também em 98, né? O Parreira em 2002 volta à seleção brasileira e o Vanderlei Luxemburgo um pouco antes em 98. Não sei se você citou, mas você citou, cito aqui de novo. Luiz, grande abraço para você. Citei. Então tá citado mais uma vez. Grande abraço para você e até a próxima.